Uma lúcida análise sobre os acontecimentos políticos com Henrique Prior. Sejam bem-vindos a mais um Política Impura. Volto a pedir a quem me escuta, a quem me vê neste vídeo, que partilhe e que coloque gostos a fim de que este vídeo atinja os seus objetivos de esclarecimento e de debate. Começaremos por falar de Portugal e começaremos por falar do novo banco que ultimamente tem estado muito na ordem do dia. E aquilo que se tem constatado é que o novo banco tem andado autenticamente em roda livre. Nós sabemos que há eventualmente inspeções, que há acompanhamento por parte da União Europeia, do Banco Central Europeu, sabemos tudo isso. Mas também sabemos muito bem que tudo isso falhou relativamente ao Banco Espírito Santo. Havia acompanhamentos, havia o Banco de Portugal parecia estar sempre em cima, o Banco Central Europeu também parecia estar sempre em cima, a Troika parecia estar sempre em cima e, afinal de contas, tudo desabou e ninguém estava em cima dos problemas do Banco Espírito Santo. Agora, com o novo banco, a cena parece repetir-se. O novo banco continua a absorver milhões e milhões do Estado na sequência de um contrato absolutamente ruinoso do governo PSD-CDS, liderado por Pedro Passos Coelho. Esse contrato ruinoso, pelos vistos, tem de ser cumprido. Há outros contratos que implicam a vida das pessoas, contratos com o Estado, contratos de trabalho, nomeadamente. Esses não precisam de ser cumpridos, mas o contrato com o novo banco tem de ser cumprido. Ou melhor, o contrato com os adquirentes do novo banco. E nessa medida já lá foram injetados 850 milhões de euros, a última foram injetados agora, já ultrapassam os 3 mil milhões de euros. E face à polémica verificada no Parlamento com uma injeção de 850 milhões de euros no momento em que o país sofre uma crise terrível devido à Covid-19, a reação dos seus administradores foi apenas que o debate das questões do novo banco no Parlamento servia apenas para piorar a imagem do novo banco. Repare-se que num período terrível de crise, com o apertar do cinto durante tantos anos para os portugueses, afinal de contas, os banqueiros do novo banco aumentaram-se eles próprios em mais de 70%. E além disso, fizeram algo que deveria ser investigado inclusivamente pelos meios criminais. Venderam imobiliário do novo banco a preços ridículos, a cerca de 30% do seu valor declarado nas avaliações feitas pelo banco, e relativamente a isso, pura e simplesmente, não fazem esclarecimentos. Dizem apenas que era ao mercado e que fizeram aquilo que era possível no mercado. Mas a sua tática de defesa é uma tática vulgaríssima em tudo aquilo que diz respeito ao comportamento dos desonestos. Eles, face à discussão
e aos ataques que a própria administração vem sofrendo no Parlamento, inclusivamente pelo próprio PSD, veio dizer que essa polémica era puramente política e que estava a prejudicar a imagem do novo banco. Isto é, a polémica não prejudicava a imagem dos administradores, como péssimos administradores, senão administradores que levaram a cabo uma administração ruinosa e fraudulenta. É uma coisa que se deveria apurar, nomeadamente em termos criminais. Mas eles dizem que é o banco que está em causa e não eles próprios, e não a sua própria administração. É algo que é comum a todos os aldrabões deste mundo. Repare-se que quando, por exemplo, ou Trump ou Bolsonaro são criticados, aquilo que eles dizem é que essa crítica não é a eles que os prejudica, é aos Estados Unidos da América ou ao Brasil. Isto é, eles identificam os seus próprios interesses com os interesses da nação, como se os interesses da nação fossem os seus próprios interesses. Isto deve ser desmascarado e devia dizer-se definitivamente a essa gente, a esses administradores, que eles devem ser investigados criminalmente e que essa investigação e que o falar publicamente do novo banco não prejudica o novo banco, prejudica completamente a sua imagem de administradores, eventualmente se vier a comprovar, como há indícios fortes de que eles praticaram fraudes. Portanto, é importante investigar-se aprofundadamente, criminalmente, inclusivamente, aquilo que se tem passado no novo banco. Os portugueses estão a sofrer um período terrível de provações e grande parte do dinheiro que deveria ser injetado na economia ou nas famílias, esse dinheiro está a ser escoado para esse buraco sem fundo do novo banco. Esperamos então que o Ministério Público cumpra o seu dever e investigue aquilo que está a passar no novo banco. A esperança é vaga porque o Ministério Público já há 6 anos, que anda a investigar os crimes do Banco Espírito Santo e até agora nada fez. Anunciou-se agora, depois desta semana de discussão e de críticas severas ao Ministério Público por não ter feito nada até agora, anunciou-se agora que até ao final do verão teríamos uma acusação. Vamos a ver, mas nada indica que essa acusação venha por aí. Falemos agora de Israel. Israel teve esta semana um acontecimento inesperado e é que a imprensa internacional, os meios de comunicação internacionais em geral, não têm dado grande valor. Mas que pode ser algo extremamente grave para a própria paz mundial. Trata-se da morte do embaixador chinês em Israel. O embaixador chinês em Israel tinha 57 anos, tinha boa saúde, aparentemente não tinha nenhuma doença. Essas pessoas normalmente são cuidadas com cuidados médicos extremamente rigorosos, portanto a saúde deles nunca é deixada ao acaso. E, estranhamente, apesar de anteriormente não ter havido aviso nenhum sobre a saúde do embaixador chinês em Israel, a verdade é que ele apareceu morto em casa. Estranhamente, reparem que a China nada disse. Publicamente nada disse, ou disse muito pouco. Os meios de comunicação chineses, pura e simplesmente, calaram-se sobre o assunto. Mas a China está a investigar as circunstâncias da morte do seu embaixador em Israel.
E se vier a provar que se trata de um assassinato, teremos um sério problema entre a China e Israel e provavelmente entre Israel e inclusivamente o Irão, a quem a China não deixará de apoiar maciçamente. Embora a China tenha aí um conflito de interesses extremamente complicado, só que ultimamente a China não tem tido aquela ponderação, aquele silêncio prudente que tinha anteriormente. Ultimamente tem demonstrado uma agressividade nunca vista na sua diplomacia. Xi Jinping deu ordens aos seus diplomatas para responderem taco a taco com os ataques que são dirigidos à China. E é isso que tem vindo a ser feito, com respostas taco a taco a Trump, com respostas taco a taco a Bolsonaro, e a China está a demonstrar que acabou o tempo dos paninhos quentes, que agora está a assumir-se como a grande potência mundial que vai sair desta tragédia do Covid-19. E está a assumir o seu rosto verdadeiramente imperialista. A China tem interesses em Israel, tem bastante relações económicas com Israel e tem interesses, nomeadamente, em que a Rota da Seda desemboca em portos de Israel, nomeadamente no porto de Aqaba. E esses interesses económicos têm sido importantes para umas relações mais ou menos cordiais entre a China e Israel, e o facto de a China não apoiar maciçamente o Irão completamente hostil a Israel. Note-se que Ali Khamenei, o dirigente máximo espiritual do Irão, ainda recentemente disse que Israel deveria ser destruído. Mas se provar que, afinal de contas, houve um assassinato do embaixador chinês, duvidamos que a política da China continue na mesma, que não se mostre mais agressiva e disponível para um conflito por interpostas figuras, até para avaliar o seu poder neste momento com os Estados Unidos. Um conflito neste momento entre o Irão e Israel só poderia ser um conflito que teria, por um lado, a China e a Rússia e, por outro lado, os Estados Unidos da América. Esperamos que esse conflito não se venha a verificar, mas este assassinato deixa-nos os maiores receios. E falamos agora dos Estados Unidos, que parecem não ter aprendido nada não só com o nazismo, não só com a Guerra Fria, mas também com estes tempos que mediaram entre a ascensão de Reagan ao poder e a Covid-19. E falamos da ascensão de Reagan ao poder porque, com a ascensão de Reagan ao poder, começou a falar-se da Guerra das Estrelas, isto é, que a guerra do futuro não seria uma guerra em terra e no mar, nem no ar, mas seria uma guerra espacial. E Trump veio agora indicar, numa conferência de imprensa com o Departamento de Estado, com o Pentágono, veio mostrar que, afinal de contas, está disposto a continuar com a política de Guerra Fria,
Agora, contra a China, agora o inimigo, o grande inimigo não é a Rússia, mas a China, e está disposto a tudo, inclusivamente à guerra espacial. Não lhe basta sequer a guerra informática, seria também uma guerra espacial. Parece que Trump não aprende nada e o Deep State, isto é, o complexo militar e industrial americano, não aprendem nada. Eles continuam a investir na indústria do armamento. E agora no armamento mais sofisticado, que é o armamento espacial. Só que isso não vai resultar. Eles não percebem que esse investimento no armamento foi uma escolha que implicou também o afastamento de outras escolhas possíveis, nomeadamente o investimento na atividade produtora, na agricultura, na indústria, nos serviços, que tanta falta faz aos Estados Unidos da América. Os Estados Unidos da América não têm infraestruturas dignas desse nome, minimamente comparáveis à China, porque o complexo militar industrial tem forçado todos os governos, inclusive o governo de Clinton, inclusive o governo de Obama, tem forçado todos os governos a investirem na política armamentista. Parece que as derrotas do Vietnã, do Afeganistão, agora do Iraque e da Síria também, não ensinaram nada ao complexo militar industrial americano, que é na realidade quem governa os Estados Unidos da América. Parece que eles não aprenderam que eles não conseguem ganhar as guerras. Perderam todas estas guerras do Vietnã, do Afeganistão, do Iraque, agora estão a perder a guerra na Síria e Israel é, digamos assim, o seu último refúgio. Ora, neste momento, os Estados Unidos da América deviam perceber que terminou o seu domínio absoluto sobre o mundo. O complexo militar e industrial não tem mais poder a nível mundial e é uma potência, os Estados Unidos são uma potência, entre outras potências, uma potência que compete com a China. E se não competir com a China através da produção, como a própria China lhe ensinou, porque a própria China tem esta vantagem toda e teve este crescimento todo, não porque tivesse investido no seu complexo militar industrial, mas porque investiu e muito e bem na sua produção. E neste momento a China é a fábrica do mundo, retirando a verdadeira produção, aquela produção que é reprodutiva, que produz riqueza verdadeira. A China está a fazer essa produção reprodutiva e não o fizeram os Estados Unidos. Trata-se de uma competição em poderes, entre poderes, o poder americano e o poder chinês, que os Estados Unidos da América ainda não perceberam que não pode ser ganho por meios militares. Tem de ser ganho através da produção e através do exemplo moral. Os Estados Unidos não são exemplo de nada para ninguém. São exemplo de corrupção, são exemplo de barbárie, são exemplo de manipulação, particularmente da América Latina, de criação de governos fantoches e opressores dos seus próprios povos na América Latina e por esse mundo fora. Agora já nem tanto por esse mundo fora, mas agora parece só na América Latina que se transformou num quintal dos Estados Unidos da América. Os Estados Unidos da América, o poder do complexo militar e industrial, se não for derrubado, se não for substituído por um outro poder moral que assente no exemplo de solidariedade dentro
do seu país e entre as nações nunca triunfará sobre a política opressora da China. Porque a política opressora da China tem-se demonstrado economicamente muito mais eficiente e se demonstrou economicamente mais eficiente, acaba por criar reservas para se mostrar militarmente também mais eficiente. Trump está a desdenhar a aliança com a Europa, está a concentrar a riqueza num cada vez menor número de americanos. Neste momento, e isso é particularmente visível porque a classe média americana, aqueles que viviam bem, estão praticamente em 2 meses, estão completamente colocados numa situação de falência, de desespero, a ter de recorrer à caridade pública para sobreviver. Neste momento, os Estados Unidos têm oficialmente cerca de 40 milhões de desempregados, numa população de cerca de 317 milhões de habitantes, numa população ativa de cerca de 150 milhões de habitantes, tem já, segundo as estatísticas, uma percentagem que rondará os 20% de desempregados. No entanto, a taxa de desemprego real que se estima nos Estados Unidos é bastante superior e muitas organizações, muitas instituições internacionais alertam para a possibilidade do desemprego real nos Estados Unidos atingir 40%. Isto porque Trump e o complexo militar e industrial continuam com a sua cegueira. Os Estados Unidos têm de perceber que só uma coesão dentro do povo americano, e essa coesão faz-se através da distribuição de riqueza, através da solidariedade. Só isso é que poderá fazer com que os Estados Unidos continuem a ser uma potência determinante a nível mundial. Assim como uma aliança com a Europa, desde que a Europa caminhe também no sentido de mostrar solidariedade, mostrar coesão, mostrar menor desigualdade, menores injustiças dentro das suas economias. Trump, desesperado, até porque as sondagens lhe dão uma diminuição no eleitorado que era tradicionalmente o seu eleitorado, o eleitorado com mais de 65 anos, aqueles reformados da Flórida que votavam republicano tradicionalmente e que faziam os republicanos ganhar eleições, esses eleitores, devido ao comportamento de Trump no que toca à pandemia, esses eleitores estão-se a virar contra Trump e estão a deixar de votar em Trump. Trump provavelmente já terá as eleições perdidas, mas se continuar com esta política, e vai continuar, tudo indica que vai continuar, ele perderá também a Califórnia, ou melhor dizendo, a Flórida. E perdendo a Flórida, ele perde o seu maior sustentáculo. E a sua derrota será uma derrota provavelmente nunca vista de um presidente em exercício numas eleições americanas. Trump está agora a recorrer à religião também, para além do inimigo externo, está a tentar recorrer à religião para fazer a coesão dos americanos, do eleitorado americano à sua volta. Um pouco à maneira do Brasil, com Bolsonaro. De certo modo, foram os evangélicos americanos que exportaram a gente de Bolsonaro para os Estados Unidos, para o Brasil, que colocaram no poder o Bolsonaro e a sua equipa, os seus filhos, que estão profundamente ligados aos evangélicos americanos. Como o Bolsonaro, Trump parece que quer
convencer os americanos que só podem confiar em Deus. Na realidade, aquilo que Trump confia é só nos seus interesses pessoais e nos interesses daqueles que o rodeiam, assim como Bolsonaro. Bolsonaro é um caso, já é um caso de polícia, está a ser investigado no Supremo Tribunal Federal, são casos de polícia, mas infelizmente Bolsonaro não tem tido uma oposição à altura. Infelizmente, face aos erros, à estupidez, à grosseria de Bolsonaro, a oposição mantém-se unida. E ele conta sempre com cerca de 30% do eleitorado brasileiro, 25%, 30%, que são aqueles fiéis a todo custo às religiões, ou às pertences a religiões neopentecostais, que na realidade não são religiões, mas são grupos fraudulentos que se dedicam a extorquir dinheiro aos cidadãos brasileiros em troca de uma esperança mirífica que lhes dão na sua vida. Infelizmente, a oposição não está a denunciar convenientemente esse truque de Bolsonaro, está desunida. Ciro Gomes está contra o PT e o PT contra Ciro Gomes, e sem uma unidade entre essas duas forças importantes, o Brasil correrá o risco de continuar nas mãos da extrema-direita, não de Bolsonaro, provavelmente, que perderá com toda a certeza futuras eleições, mas daquele candidato que neste momento os meios de comunicação já estão a promover, meios de comunicação como a Globo, como o Antagonista e outros blogs de direita e de extrema-direita que estão a promover Moro e já a atacar Bolsonaro, porque eles já perceberam que Bolsonaro está queimado e, portanto, tem de lançar alguém que mostra ser o rosto do combate a essa grande pandemia que sempre condenou o Brasil à miséria da esmagadora maioria da sua população, que é a corrupção. Infelizmente, a esquerda não combate a origem, a raiz dessa pandemia, que no fundo são os neopentecostais exportados pela CIA, exportados por uma parte da CIA, pela parte mais agressiva da CIA, pela parte que treina os militares, que treina os serviços de informação e que colocou Bolsonaro no poder. Esperamos que a esquerda brasileira deixe de esperar apenas o impeachment de Bolsonaro, que não vai ocorrer. Manifestamente, Bolsonaro tem meios legais para evitar o impeachment durante muito tempo, recorrendo a expedientes jurídicos para que isso aconteça. E, portanto, a esquerda está centrada numa vã esperança, em vez de lutar pelo pano de laço, em vez de se unir, em vez de lutar ideologicamente pelo pensamento e pelo exemplo, contra este Covid-19, que é o pior que Covid-19, que é Bolsonaro no Brasil. E com isto termino, despedindo-me até ao próximo Política Impura, pedindo que partilhem, que coloquem gostos e que vejam, obviamente, este programa no YouTube, na radiotransforma.net e no Facebook. Uma lúcida análise sobre os acontecimentos políticos com Henrique Prior.